Salve, salve! Vibremos paz, para que a paz se estabeleça em cada um de nós. Bem-vindo ao canal Ao Espírita. Hoje, dia 22 de março de 2022. E começa mais um bate-papo. Eu, Mauro Mendes, agradeço a sua companhia. E já lembro você aí de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei, ativar o sininho, compartilhe. Assim você estará nos ajudando com este trabalho. Curiosidade do Espiritismo. Considerada como o primeiro centro espírita do mundo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi fundada em 1º de abril de 1858 em Paris. E no Brasil, o Espiritismo chegou por volta de 1860, sofrendo grande preconceito. E o Código Penal brasileiro, até 1890, classificava-o como crime. E a primeira sessão espírita, e por assim dizer, o primeiro centro espírita registrado, ocorreu em Salvador no dia 17 de setembro de 1865, pelo jornalista Luiz Olímpio Teles de Menezes, um dos pioneiros do espiritismo no Brasil. E, convertido ao espiritismo, o escritor Arthur Conan Doyle dedicou os últimos anos de sua vida à religião. Além de escrever em defesa da doutrina espírita, Conan Doyle dava palestras sobre o assunto. A conversão do criador de um Sherlock Holmes foi motivada pela perda traumática de um parente querido. Ou seja, a perda desse parente levou ele a escrever o livro de Sherlock Holmes, Também, Victor Hugo conheceu o espiritismo na década de 1850. O escritor e poeta francês participou de sessões espíritas em que eram recebidas mensagens de pessoas famosas e personalidades da cultura como Molière e Shakespeare. Mais tarde, Hugo escreveria o livro Conversando com a Eternidade, em que relata o seu conhecimento e as suas experiências no espiritismo. Existe no Brasil uma cidade fundada exclusivamente por espíritas. É a cidade de Palmelo, no estado de Goiás. Ao contrário da maioria dos municípios brasileiros, que se formou em torno de uma igreja católica ou evangélica, Palmelo foi criado em 9 de fevereiro de 1929, em decorrência da fundação de um centro espírita denominado Luz da Verdade. E estes foram alguns dos fatos espíritas da curiosidade desta semana. Mediando a mediunidade. Hoje falaremos um pouco sobre médiuns. Quem é e o que são. No item 159 do Livro dos Médiuns, temos a seguinte resposta. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é um médium. Essa faculdade é inerente ao homem, ou seja, é característico, está ligado ao modo íntimo e inseparável e necessário. Por isso mesmo, não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimental. E entendemos esse estado rudimentar como básico, como primitivo. Pode-se então dizer que todos somos mais ou menos médiuns. Isso caracterizado pela intensidade em que a mediunidade pode se manifestar em cada um de nós. Usualmente essa classificação se aplica aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de maior intensidade. Deve-se entender ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm, geralmente, aptidão especial para essa ou aquela ordem de fenômenos, o que os dividem em muitas variedades. A variação aí é grande. Tantas são os tipos de manifestações possíveis.
E as principais, ou as mais conhecidas, né, que fazem parte aí do dia a dia, dentro do conhecimento, dentro dos estudos, dentro da prática do espiritismo, são os médiuns de efeitos físicos, os médiuns sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Então vejam, essas classificações mediúnicas são variáveis e sofrem influências dos costumes, e os seus nomes foram modificados ao longo do tempo, né? Médiuns auditivos são geralmente chamados de audientes. Os falantes, né, de médium de incorporação, né, chamado médium de incorporação, e agora mais recentemente de psicofônicos. Os sonâmbulos, chamados de anímicos. Os pneumatógrafos são chamados de voz direta, né? Então vejamos com tudo isso uma grande classificação aí dentro desse contexto das possíveis, dos efeitos da mediunidade, como essa mediunidade está latente em cada um e a característica de cada médium em relação a isso. Então é importante que a gente perceba em nós essa ou aquela influência, essa ou aquela condição de mediunidade dentro dessas classificações. E não importa para nós o quanto isso esteja latente ou não. O importante é a gente começar a entender a necessidade de se percebermos médios. Estamos dentro de um contexto onde a mediunidade está latente, ela está interagindo entre o meio espiritual e o meio material. Encarnados ou desencarnados, de encarnados para desencarnados, de desencarnados para encarnados, de encarnados para encarnados. Estamos atuando como medianos nisso tudo. Então, essa palavra médium, ela vem dentro dessa classificação mesmo, de estar, né, mediando essa possibilidade. E os espíritos, eles não dão tanta importância que nós damos aos fenômenos físicos. A eles interessam mais as manifestações inteligentes, destinadas à transmissão de mensagens e à conversação esclarecedora. Ou seja, tudo isso é usado para trazer para nós, vamos dizer assim, alertas, trazer condição de percebermos, estarmos num meio, né? Fazemos parte de um meio, e esse meio ele é dinâmico. A todo momento ele está mutando, está modificando, está tendo situações diferenciadas que nos trazem a condição de nos percebermos cada vez mais atuantes e também passivos, né? Somos reativos, somos passivos, e tanto da reação como da passividade nós somos elementos que reagimos, criamos ações sobre isso. Aí advém das conversas anteriores que o meio, né, interfere sobre nós, os espíritos interferem sobre nós, dentro do processo do pensamento, dentro do processo da psique, dentro do processo da materialidade, da questão material. Então existe toda uma correlação. E é importante a gente perceber isso. E a doutrina espírita ela vem com essa finalidade, de trazer para nós esse diferencial, trazer para nós essa percepção. E aí é o que eu sempre coloco, né, dentro da visão da necessidade de conhecermos a doutrina espírita. Ela cuida do processo dentro de nós espíritos, como é que nós estamos vivenciando isso, como é que nós estamos nos colocando dentro desse processo aparente ou realista, conhecendo tudo aquilo que nós estamos fazendo, nos colocando dentro de uma marcha e através da nossa evolução, a partir do momento em que começamos a ter essa percepção, a gente se modifique. E se modifique para melhor, né? Porque o Espiritismo nos diz também, o espírito não evolui, ele está sempre evoluindo. Pode sim ficar parado por um tempo, pode estar lá no comodismo, no passo da comodidade, né? Eu estou agora de férias, estou curtindo a vida nas minhas férias, então eu fico parado. Mas nunca evolui, porque o conhecimento adquirido, ele sempre será e poderá ser usado a qualquer momento. Então, dentro dessas mensagens que são colocadas pelos espíritos,
vem no sentido de orientar, de esclarecer, de trazer para nós a oportunidade, advindo dessa informação, a oportunidade de nos alertarmos que há necessidade de mudanças que precisam ser feitas de uma certa forma, com uma certa urgência, porque o tempo está passando. O tempo não para, o tempo passa, o tempo continua. Quem está parado muitas vezes somos nós. E o tempo passando, realmente nós vamos estar numa linha defasada, né, dentro desse posicionamento. Então, não nos compete querer mudar o outro, mudar o mundo, se não começarmos por nós mesmos, né? E toda essa abordagem, do ponto de vista de interesse informativo, vem para causar, né, esse despertamento em quem nos vê ou nos ouve semanalmente. A gente está trazendo essa condição de abrir um bate-papo. Você pode entrar lá no nosso site, colocar as suas perguntas, as suas dificuldades, dizer que concorda com isso ou não concorda, né? Trazer cada vez mais uma condição de estarmos não debatendo, mas nos tornando cada vez mais conciliáveis no processo de fazermos essa integração pessoal. E a relação pessoal, ela é de fundamental importância na evolução do espírito. Então, estudos devem ser feitos dentro das instituições com pessoal qualificado. Você quer aprender do espiritismo, né? Não adianta só você pegar também lá os livros, né, os 5 livros lá de Kardec, que são os básicos, porque tem mais além disso. Tem a Revista Espírita, tem outros livros que são complementares, né, que trouxeram a vivência de Kardec após a conclusão desse compêndio. Então tem toda uma necessidade. Então é importante que você vá fazendo um estudo, que nós façamos esses estudos dentro de um grupo coeso, onde haja pessoal também com qualificação, para que não se comece a discorrer desses assuntos de forma que está acontecendo, de uma forma assim, muitas vezes sem nexo, fora do que é a doutrina espírita, ok? Então, onde dúvidas e questões pertinentes aos estudos sejam discutidos com profundidades e esclarecidas, caso a caso. E eu volto a dizer, aqui, no máximo, nós buscamos abrir pontos de esclarecimento quanto ao que nos envolve, o meio espiritual. Tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista filosófico-religioso. Ele é complementar. Ele é um complexo, né, que envolve essas 3 questões: a filosofia, a ciência e a religiosidade como moral, né? Então, continuando aí os questionamentos, pergunta-se: para que serve a mediunidade? Qual a finalidade da mediunidade? O que eu faço com isso? Por que eu sou um médium? E a mediunidade não é uma questão religiosa, como muitos pensam. Tampouco patrimônio de religião, porque as associamos às práticas religiosas. Por que está sendo colocado isso como um processo religioso, né? É porque na antiguidade histórica, embora aceita com naturalidade, era entendida como uma condição especial de poucas pessoas, aquelas que podiam falar com os deuses. Era utilizada nos templos onde os sacerdotes e as sacerdotisas profetizavam, ou seja, traziam aos homens as palavras divinas. Era entendida como um dom especial. E ainda do ponto de vista do dito meio espírita, onde as instruções se fazem de forma acessível através da farta literatura e os estudos direcionados, há muitos equívocos e preconceitos sobre tudo que possa estar ligado à mediunidade. Então existe aí toda uma mística em cima disso, né? Toda uma questão colocada dentro de uma ideologia, dentro de um divinismo, dentro de uma condição que a própria ciência demonstra, né? Aí vem o lado científico, a própria ciência demonstra não haver esse divinismo, a não ser o processo natureza, a naturalidade das coisas, né?
E basta a gente ver como são endeusados, idolatrados alguns médiuns mais capacitados, né? Passam a ser vistos como divindades. E essa postura, ela ignora que ali está um ser humano em um espírito comunicante, fazendo parte desse meio, se permitindo ser usado como uma ferramenta para trazer a condição para todos que possam acessar, né, através de mensagens, através da forma que for, né, ter acesso a toda essa condição. E essa permissão ela é dada de uma forma geral, não existem restrições, basta queremos e vermos, né, sairmos atrás dessas informações. Por isso que Kardec, de uma certa forma, impõe a orientação do Espírito da Verdade sobre a necessidade indispensável de se analisar as comunicações, né? Vemos diariamente muitas mensagens colocadas, e eu diria até que todas elas de boa vontade, com boa intenção, né? Com tudo aquilo que se tem como tentar levar para a humanidade as coisas boas, né? O pensamento positivo, a condição de estarmos nos regenerando, de estarmos mudando a nós mesmos, né? E percebendo disso, que fazemos parte de uma natureza, de um universo que é único. O universo ele é único. E nós fazemos parte desse universo. Aos espíritos interessam mais as manifestações inteligentes, destinadas à transmissão de boas mensagens e à conversação esclarecedora. Diz o ditado: preferível descartar 99 verdades a se aceitar uma mentira. Por que isso? Porque se há alguma dúvida, se há algum ponto que está divergente daquilo que se tem como proposta dentro da doutrina espírita, coloquemos isso de lado, não levemos isso avante, deixemos isso de lado. Então, é melhor que a gente tenha esse discernimento, essa percepção, do que ficar correndo riscos. Mas, infelizmente, não é o que acontece no dia a dia. E esse, infelizmente, não é o que acontece, eu não vejo como coisa, a má vontade ou a má intenção das pessoas, não. Eu vejo como a falta de conhecimento. Por isso, colocamos e colocaremos sempre aqui no nosso programa e não abriremos mão disso, da necessidade dos estudos da doutrina espírita, do aprofundamento da doutrina espírita. Considerando ela uma doutrina espiritualista, faz parte de todo esse conjunto espiritualista, mas dentro do espiritismo, como se fosse uma seção, né, uma divisão do espiritualismo, a doutrina espírita ela tem um cunho próprio de tratar as questões do espírito. Então essa é a importância que a gente quer deixar e dar nesse trabalho que a gente está fazendo. E também, Kardec complementa dizendo que os bons espíritos não se ofendem se forem analisados. Ao contrário, eles gostam e nos ajudam. E mais, disse que os médiuns que se melindrarem com isso demonstram estarem sob o domínio de espíritos mal intencionados. Quanto tempo levará para entendermos a mediunidade com a naturalidade que ela representa e, com isso, nos colocarmos como donos de nós mesmos, donos no sentido de responsáveis, escolhendo melhor e com mais cuidado os pensamentos, as atitudes e, com isso, melhorando cada vez mais a nossa relação com o meio e transformando a nossa vivência muito mais leve, muito mais light, como se diz hoje em dia, né? Mais saudável, menos traumática e dolorosa. Está na hora da gente despertar para isso, pessoal. A gente está muito aquém, a gente está muito ainda intrínseco, jogado naquela questão da rusga pessoal, ou da advertência de isso não me interessa, se não me interessa eu disponibilizo para quem interessa, mas colocando isso sempre de um lado meio que, vou usar um termo aqui, acho que até fora de época, né? Meio peçonhento nesse sentido, né? Parece ser uma coisa meio que monstruosa, mas não, gente, a gente está agindo assim. Haja vista aí como é que o nosso mundo está, né?
As pessoas estão cada vez mais se envolvendo no diálogo da repulsa, no diálogo da destruição, no diálogo do disforme, né? Do que na construção. Assim, a natureza, dentro das leis naturais, tem a lei da destruição, que é preciso destruir algo para se reconstruir, para que isso seja reconstruído. Mas a destruição não é no sentido da maldade, é no sentido de eliminar a maldade para que a bondade, o amor, tenha espaço para ser usado. Também, até porque é dos espíritos encarnados ou desencarnados que deriva a ligação e a influência que recebemos, onde semelhante atrai semelhante. Então a gente precisa perceber isso tudo. O meio que eu estou, ele está me satisfatório, está sendo satisfatório, eu estou satisfeito dentro disso, está legal, está tudo bem. Se não está legal, se não está tudo bem, esse legal não no sentido da lei, né, da legalidade da lei, mas de estar fazendo bem para mim ou para o outro. Então, se não está fazendo bem, não está fazendo bem para mim, por quê? Porque eu discordo da condição ou porque essa condição está fazendo com que eu me perceba na necessidade de mudanças, na necessidade de ter que fazer, de ter que agir para que eu cumpra dentro do tempo e dentro do espaço determinado essa possibilidade. Eu regenere tudo isso dentro de mim mesmo, né? O planeta está passando aí dentro das transformações todas, dos processos, está indo para o processo de regeneração, do planeta de regeneração, né? Saindo do processo da expiação, que é um processo mais vamos dizer assim, mais pesado, mais denso. Então essas escolhas vai depender de nós, para qual caminho que eu vou, para onde eu quero ir. Então tem aí, dentro de toda a história, se a gente pegar literaturas que vêm dentro do contexto da doutrina espírita, que explicam toda essa formatação da questão do universo, né, dentro da Gênese, por exemplo, como isso se dá científica e também dentro do processo filosófico, dentro da questão da moral, da religiosidade, isso tudo traz para nós substancial condição de nos percebermos capacitados para. Então, o alerta ele vem nesse sentido, né? Ele vem nesse sentido de fazermos cada vez mais por nós. E não há nenhuma questão de, eu sou individualista, se eu estou pensando em mim só, eu estou sendo egoísta. Não. Nós precisamos entender que existe o indivíduo e dentro desse indivíduo, né, um processo coletivo. Eu, como indivíduo, faço parte de uma coletividade. Então eu sou um ser coletivo e tenho a minha individualidade, e essa individualidade ela tem que ser respeitada. Então, para a gente finalizar um pouquinho, né, começar a ter uma percepção disso, começarmos a ter uma ideia melhor desse processo, é necessidade de buscarmos, sim, onde quer que seja pelo processo da curiosidade, seja pelo processo da necessidade realmente, eu estou necessitado, algo está me faltando e eu preciso buscar isso, né? Sai da curiosidade, mas para a necessidade, porque chegou nesse ponto, isso é o que vem. A gente precisa começar a pôr a mão na massa e fazer acontecer. Por isso nós temos como um ditado aí dos nossos quadros todos, né, que a gente colocou lá, não espere a volta de Jesus, caminhe com Ele. Né? Por quê? Porque dentro de todo esse conjunto de pensamentos, a gente está esperando que Jesus volte de novo, né? Que venha trazer tudo o que ele já trouxe, o que ele falou, o que ele já mostrou, o que ele exemplificou na sua encarnação aqui, enquanto um ser encarnado no planeta Terra. Então a gente vai ficar esperando Jesus voltar. Ele nunca saiu daqui, ele está aí, ele está no nosso meio, e ele diz, né? Estarei sempre junto a vós, onde quer que estejamos. Né? Então vamos pensar nisso, vamos modificar a nossa forma de interagir com o universo, com o mundo, e percebendo que nós também somos um universo, e todas as células, todos os organismos que compõem a nossa condição física, material, fazem parte desse universo e estão tendo oportunidade de regeneração, de crescimento, de evolução. Somos elementos oportunizadores para esses elementos ainda que, como microsistemas, estão fazendo parte do nosso conjunto.
E aí a nossa individualidade passamos a ser um elemento universal, né, dando oportunidade para a individualidade de cada célula, cada organismo desse. Então vamos mudar a nossa forma, vamos começar a pensar diferente e também, mais do que pensar, em pensado, colocar na prática, ou seja, agindo. Então, a reflexão de hoje ela vem nesse sentido. E a mediunidade ela é de fundamental importância para isso, para que nós nos percebamos neste meio. E assim fazendo, a gente se percebendo nesse meio, a gente comece a ter esse caminhar muito mais sutil, muito mais leve, independentemente de todas as dificuldades, de todos os processos que advêm da nossa vivência, ou atual ou anterior. Mas vamos fazendo isso uma mudança permanente. E para fechar, eu trago hoje uma mensagem do nosso querido amigo Herculano Pires. Estamos todos na Terra para uma breve experiência de vida material. Mas a nossa vida verdadeira é a espiritual. Os que partem antes de nós concluíram a sua tarefa e estão livres do tormento da vida terrena. Mas, como nos amam, continuam ligados a nós pelo pensamento, pelo sentimento e pelo amor que nos dedicam. Chegamos ao final do nosso bate-papo de hoje. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu gostei, ative o sininho, compartilhe, assim você estará nos ajudando com esse trabalho. E vamos encerrando, deixando essas vibrações a todos. Agradecemos a Deus o dom da vida e a Jesus os ensinamentos. Vibremos pensamento de paz e amor a todos os governantes de todas as nações, com a consciência de que a paz está em cada um de nós. Vibremos pela saúde física, pelo equilíbrio e pelo processo espiritual de todos. Vibremos por todos os profissionais da saúde, os profissionais da educação e os da segurança, e de todos os trabalhadores em atividade ou em descanso neste momento. Vivemos por todos os nossos entes queridos, familiares, por todos aqueles que neste momento passam por dificuldades e sofrimento. Vibremos por todas as criancinhas que simbolizam a ingenuidade humana. Até a próxima semana, onde quer que estejamos. E aproveite esse momento como uma preparação para uma noite de descanso e renovação. Até lá.